Oi, gente. A lição de hoje, ela nos traz uma reflexão sobre um tema muito atual, muito presente no nosso dia a dia, que é o uso das mídias sociais ou redes sociais, que faz parte do nosso dia a dia, porém precisamos ter muito cuidado na maneira como as utilizamos. E esse é o texto bíblico recomendado, o Salmos número 15, do qual eu destaquei aqui três primeiros versículos. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Esse salmo, ele está na categoria dos salmos de instrução, que os salmos eles serviam para várias coisas, para louvar a Deus, para apresentar a Deus um clamor, e uma das utilidades dos salmos era instruir o povo. Alguns deles, nos livros, dos capítulos de salmo, são justamente direcionados para isso, como é o caso do Salmo 15. E o que o salmo de instrução, como uma bússola, eles pretendiam? Primeiro, observar o passado, tirando dele lições. Sejam lições a partir dos muitos benefícios da ação poderosa que Deus manifestou no povo, seja também de erros que o povo cometeu e lamentar esses erros. Avaliar com isso o presente, à luz do passado, rememorando o passado, e conduzir para um futuro mais adequado. Então, uma das coisas que fala ali, que para habitar no tabernáculo, ou seja, para estar junto a Deus, o sentido figurado é esse, tem que viver com integridade. E o que é uma pessoa que vive com integridade? É aquela que tem uma vida toda coerente com os valores que acredita. A falta de integridade é como alguém está desintegrado, a pessoa que tem duas caras, que na família age de um jeito, na igreja age de outro, no trabalho age de outro, com a vizinhança age de outro. E falta de integridade é a falta de honestidade, é uma pessoa que não é confiável. Nós, evidentemente, não podemos cair nessa situação. Nós somos chamados, em todos os momentos da nossa vida, em todas as dimensões, a viver com integridade. Quem pratica a justiça? Então, não basta você não fazer coisas que não são íntegras. Além de não fazer coisas que não são íntegras, você precisa fazer aquilo que é justo. Você não pode se calar diante de uma situação de injustiça ou diante da manifestação de uma necessidade. É necessário que o cristão e a cristã sejam promotores da justiça. Quem de coração fala a verdade. A gente sabe a importância da verdade. E aqui podemos destacar também que não apenas precisamos falar a verdade, mas ela tem que ser dita com amor. A verdade dita de uma maneira dura, ríspida, ela pode ferir, ela pode machucar. Então temos que usar amor em tudo que nós falamos, colocar o nosso coração para que abençoemos as pessoas através da verdade. Quem não difama, quem não lança nenhum tipo de injúria contra os outros. Então, difamar significa tirar a boa fama da pessoa, espalhando coisas que não são favoráveis a ela. Sejam mentiras, o que é terrível, ou mesmo coisas verdadeiras, mas que não edificam, que ninguém tem que saber. Então, difamar, injuriar as pessoas é um ato que contraria a vontade de Deus e que nos afasta dele. Quem sabe discernir entre o mal e o bem? Nós não devemos alegar que não sabemos que fizemos o mal. Claro que alguém pode até agir de uma forma equivocada em alguns momentos, mas é muito importante que a gente esteja sempre atento e busque sempre aprender, aumentando nosso discernimento, vendo, olha, isso aqui não convém, isso aqui não é bom. E uma pessoa madura no cristianismo, alguém que é um cristão maduro, com certeza tem que saber discernir. A Bíblia nos ensina o que é mal e bem. O Espírito Santo de Deus fala em nosso coração o que é mal e bem. Temos que discernir também.
quem cumpre o que promete. Então, não devemos criar expectativas nas pessoas e depois fracassar. Quantas pessoas fazem votos a Deus e depois não cumprem aquele voto que fez? Quantas pessoas falam com amigos, com outros conhecidos, que farão alguma coisa, criam expectativas e depois fracassam, não se esforçam para alcançá-lo. Isso também é algo muito ruim. Bom, essas recomendações são recomendações que exigem de nós a busca constante pela santidade, pelo aperfeiçoamento cristão, não há dúvida disso. E, no entanto, muitas pessoas fracassam, sendo que hoje nós temos um fato, uma tecnologia, uma característica dos tempos presentes que faz com que os fracassos, as coisas ruins, sejam muito amplificadas, muito multiplicadas, que são justamente as redes sociais. Sempre houve calúnia, injúria, radicalismo, falta de amor, mas as redes sociais, elas multiplicam o alcance tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. E, infelizmente, até as coisas ruins costumam ter uma divulgação maior. E há pesquisas que mostram que o que mais repercute em redes sociais é o radicalismo, é falar mal dos outros, é assumir posturas sectárias. Infelizmente, isso não só tem repercussão, como gera renda. As redes sociais pagam para as pessoas que têm mais seguidores, valores que são muitas vezes elevados. Tem youtubers, por exemplo, pessoas do YouTube, que ganham 80, 100 mil reais por mês. E a maioria, não todos, são pessoas que investem no radicalismo. Mas então, para interagir nas redes sociais, a gente precisa amadurecer. A gente tem que ter uma fé madura e ter cuidado tanto com o que a gente posta, como aquilo que a gente não foi a gente que postou, mas está transmitindo, e com aquilo que a gente vai comentar. Tudo que nós fazemos nas redes sociais ganha, então, uma força, uma capacidade de impactar as pessoas, e a gente tem que ter muita responsabilidade a esse respeito. Então as redes sociais são coisas ruins que nós devemos evitar, o bom é que nós saímos delas de jeito nenhum. Elas fazem parte da vida moderna, a gente não pode se esconder das possibilidades que a vida moderna nos ofereceu. E a gente, por outro lado, tem coisas muito boas. Olha só, você provavelmente já conheceu pessoas nas redes sociais. Você reencontrou, olha, já reencontrei gente que eu não vejo há 40 anos. E que coisa boa que é reencontrar pessoas queridas, que a gente perdeu o contato por vários motivos. A gente pode reunir grupos com interesses comuns. Eu faço parte de alguns grupos em redes sociais que reúnem pessoas que têm a fé em comum, que gostam de estudar determinados assuntos, querem partilhar coisas. A gente consegue compartilhar informações e ter acesso a informações muito boas, sabendo qual é a fonte. E a gente pode manifestar apoio e solidariedade diante do sofrimento, diante de problemas que conhecidos, amigos nossos, eles enfrentam, a gente pode realmente se solidarizar com eles, o que é algo muito positivo, que é algo muito bom. Agora, qual que é a outra face da moeda? Os problemas são realmente terríveis. Redes sociais costumam ser espaço de divulgação de mentiras, que hoje se chama fake news. E muitas pessoas investem nisso, não apenas por não saber que aquilo é mentira, mas às vezes sabem, mas querem divulgar para reforçar sua opinião ou para destruir os seus desafetos políticos ou ideológicos. Então, divulgam mentiras. É uma coisa terrível. E essas mentiras, muitas vezes, repercutem tanto que pessoas de boa fé vão atrás delas. São redes, são espaços para difamação de pessoas. Então, falar mal, destruir pessoas. Agressões verbais. É impressionante como a gente vê nas redes sociais pessoas sendo extremamente ríspidas. E, às vezes, pessoas que são até gentis, que não são de falar ao outro com tamanha falta de amor, com tamanha rispidez, mas nas redes sociais parece que ali é um campo do vale tudo
e abrem o verbo mesmo, às vezes agridem de uma maneira espantosa a quem pensa diferente. Até a violência física, muitas vezes, é incitada na internet. As redes sociais podem conclamar seguidores de determinadas ideias, partidos, pessoas a agir de forma violenta contra os que são diferentes. Preconceitos são difundidos de maneira aberta ou velada. A gente vê nas redes sociais algumas postagens, preconceitos sendo largamente divulgados. Pornografia, e até mesmo nossas crianças hoje estão expostas a pornografia de todo tipo, de coisas baixas pela internet, e roubo de dados. Aliás, não apenas roubo, mas o uso comercial dos dados. Toda vez que você se conecta numa rede social e que você posta alguma coisa, isso fica armazenado num banco de dados que é muito grande. Existem técnicas para gerenciar uma massa formidável de informação, como estão as massas de informação que tem esse banco de dados, e aí as redes vão conhecendo o perfil de cada usuário. Para que isso? Para depois vender esses dados para fins de publicidade. Então, você pesquisa algum assunto, você posta uma coisa, daqui a pouco você começa a receber um monte de propaganda sobre aquele produto, aquele serviço. Então, elas ganham muito dinheiro vendendo os dados pessoais. E, pior do que isso ainda, são os hackers, as pessoas que, a partir das redes sociais, conseguem invadir o computador da pessoa ou conseguem roubar os dados da pessoa e para fazer dívidas em nome da pessoa, por exemplo. E alguns chegam a criar perfis falsos na internet. Pegam a sua foto e colocam como se fosse você criando perfis falsos, o que pode causar grandes prejuízos à sua imagem, pode causar grande constrangimento. Outro fenômeno contemporâneo é o chamado cancelamento. Está muito em moda hoje. Quando alguém age de uma maneira a desagradar um determinado grupo, os membros daquele grupo começam a atacar violentamente e até, se for uma pessoa pública, a conclamar os outros a boicotarem aquela pessoa, a não comprarem um produto que ela faz propaganda quando é uma pessoa pública, a não serem clientes de alguma coisa, mas mesmo as pessoas desconhecidas podem ser vítimas do cancelamento quando as pessoas começam, então, a fazer uma forte difamação. Interessante que há pesquisas que mostram que o cancelamento ele ocorre mais quando alguém que é daquele grupo posta alguma coisa que contraria o que o grupo acha que é errado. Então, gente, isso é algo profundamente errado, anticristão. A gente querer cancelar uma pessoa, quer dizer, como se ela não existisse. E esse cancelamento e outros ataques levam, muitas vezes, à depressão ou mesmo ao suicídio. Eu, preparando essa lição, eu tive a oportunidade de ver alguns estudos mostrando como tem crescido o número de pessoas que se suicidaram após ataques violentos que sofreram nas redes sociais. Então, gente, olha só, como quase tudo na vida, tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. A gente tem que saber usar. Não é assim, não, o cristão vai se afastar das redes sociais de jeito nenhum. Mas nós devemos saber usar. E saber usar envolve essas recomendações aqui. Primeiro, tenha um compromisso radical com a verdade. Não compactue com aquilo que não é verdade. Ainda que alguma notícia que você está vendo que talvez não seja verdade, ainda que aquilo reforce o ponto de vista, que sirva para que você possa ali defender suas ideias, não use notícias falsas para defender ideias. Não queira, como diz aquele ditado infame, escrever certo por linhas tortas. Esse ditado é infame, porque tem pessoas que falam até que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certo por linhas certas e o cristão e a cristã têm que escrever certo por linhas certas também. Temos que defender nossas ideias com a verdade e não com meias verdades, que também são meia mentira, e muito menos com uma mentira radical. Cuidado com informações equivocadas. Às vezes, não é nem uma questão da pessoa querer falar uma mentira, mas qualquer pessoa pode ter um blog, pode postar coisas nas redes sociais, então pessoas mal informadas
às vezes nos levam a enganos, principalmente em relação à saúde, em relação a cuidados pessoais. Tem muita informação na internet que, se você for atrás, você vai ter problemas sérios. Temos que saber quem está postando isso. É alguém credenciado, não apenas alguém confiável, mas alguém credenciado para falar. Eu devo ir atrás de informações na internet, tem coisas muito boas, mas, por exemplo, sobre saúde, você vai ver isso em sites confiáveis, instituições de pesquisa, de instituições públicas ou de especialistas. Você sabe que são médicos, tu não pode ir atrás de qualquer curioso postando bobagem na internet. Respeite sempre as pessoas que pensam diferente de você e respeite por dois motivos. Primeiro, que você não é dono da verdade, por mais que você possa pensar isso. Segundo, que elas são seres humanos. Pensam diferentes, mas elas devem ser consideradas e amadas. Jesus falou para amar até os inimigos. Que dirá uma pessoa que pensa diferente, gente, que tem ideias diferentes das nossas. Cuidado com o que você vai postar, selecione. Na dúvida, você não deve postar nada. Se fiquei em dúvida se vou postar algo, então não posto. Não sei se vocês já viram em estradas que tem placas muitas vezes assim: na dúvida, não ultrapasse. Ou seja, o motorista olha ali naquela estrada de mão dupla, se ele ficar em dúvida se dá ou se não dá, não, ela vai ultrapassar. Então, na dúvida sobre devo postar isso aqui ou não, é melhor que você não poste. Poste quando você tiver certeza que aquela postagem é uma postagem que vai contribuir para o bem, que não vai te difamar, que não vai radicalizar, que não vai te dar problema para você e para outras pessoas. E cuidado com o compartilhamento da intimidade. Tem determinadas coisas que a gente fala com os nossos amigos, com os nossos familiares, mas que não convém a gente expor nas redes sociais, que podem causar grandes transtornos, podem ser usadas contra nós, podem ser divulgadas de forma errada. A pessoa pode selecionar uma parte, apenas divulgar fora do contexto. O que eu costumo dizer é o seguinte: só devemos postar nas redes sociais aquilo que a gente poderia gritar na praça pública. Se você tem coisas que são mais íntimas, mais pessoais, guarde consigo, não poste nas redes sociais. Enfim, esse é um tema que, obviamente, não está diretamente na Bíblia, porque quando a Bíblia foi escrita não existia internet nas redes sociais, mas o Salmo 15 e muitos outros versículos bíblicos nos dão algumas orientações importantes que nós podemos e devemos adaptar aos dias de hoje como uma bússola sobre como devemos agir nas redes sociais. Que Deus nos abençoe e que nos dê muita sabedoria para que nós saibamos a hora certa, o jeito certo, o tom certo de usar as redes sociais, porque elas podem ser bênção na nossa vida, na nossa missão, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, mas temos que tomar cuidado para que não se voltem contra nós e contra os outros. Que Deus seja sempre nos iluminando, então. Amém.